Vamos falar hoje de suporte e resistência, tá? A melhor forma da gente buscar a interpretação correta deles, né? Suportes e resistência são bem relevantes na análise, né? São eles que vão nos ajudar a identificar as oportunidades para a gente avaliar o risco do retorno da operação, possíveis pontos de entrada ou saída, né? Às vezes você pega um ponto de uma retração e ele faz um pullback num suporte, numa resistência e às vezes te dá uma entrada boa, né? Você pega uma reversão ou o próprio rompimento, né? Caso não ocorra a reversão, um padrão de continuação, né? Ocorre um rompimento. E também posições boas para a gente colocar o stop, né? Então, dependendo do suporte ou da resistência, a gente consegue mensurar um posicionamento melhor. Deixa eu ver, chegou mais alguém. Vamos abrir a sala aqui. Só um minuto. Fala, Fábio. Boa noite. Pronto, voltei aqui. Pulsando. Deixa eu desligar aqui. É outro computador? Achei que era outro Fábio. Tava tentando falar, ficar pelo computador, não fica melhor. Legal, vamos lá. E aí, Renan? Então vamos lá. A gente estava falando, Fábio, tá ouvindo já? Tô escutando bem. Tá bom. Não tô vendo melhor agora. Tá bom. Se puder desligar o microfone aí, só para não dar o retorno. Depois a gente... Aí, qualquer coisa vocês vão abrindo o microfone e vão perguntando, tá? Bom, eu estava falando com o Renan. Vamos falar de suportes e resistências, né? Que são, vamos dizer assim, os instrumentos que a gente mais usa. Isso vocês vão traçar direto em todo tipo de análise, porque são pontos importantes que a gente tem que identificar no gráfico, né? Então, são pontos onde a gente consegue avaliar risco-retorno da operação, onde o preço para num movimento de queda ou num movimento de alta, pontos onde a gente pode posicionar a posição de stop dependendo da entrada, né? Às vezes a gente pega uma resistência no rompimento de pivô, é um fator determinante aí se a gente pega um rompimento confirmado, né? Para você poder fazer uma entrada segura, né? Até para você posicionar o seu stop nessa entrada, né? Ou no rompimento de uma resistência também, se você operar, no caso, para short, né? Ou vendido, depende do mercado que você opera, né? Então, vamos começar a falar aqui. O que é o suporte? Suporte é o menor preço que o ativo atinge ao longo do time frame. Como vocês estão vendo aí na ilustração, né? A gente tem o eixo preço em relação ao tempo, tá? Que é como funciona a movimentação do gráfico. Então, ao longo desse time frame, aqui a gente está aqui eu fiz a gente fez um time frame básico, eu fiz uma ilustração básica para vocês entenderem o conceito, tá? Que no dia a dia a gente vê, mas não é retinho assim, bonitinho, né? Uma vez ou outra acontece, mas fica mais fácil para a gente entender o conceito do movimento, né? Então, esses níveis são os níveis em que o preço ele foi impedido de cair, no caso de um suporte, né? A gente está falando de suporte agora. Então o preço ele cai e bate no suporte. E o que isso significa? Esse suporte ele é composto no geral no caso, pela força compradora, né? São regiões em que o preço ele registra memórias do preço. Então, por exemplo, às vezes o player que está operando ele deixou uma ordem de compra aqui.
Então quando o preço começa a cair, bateu na resistência, começa a cair, ele tocou no suporte, às vezes a ordem dele é maior do que a força vendedora, né? As ordens de compra, os compradores posicionados nessa região. Então isso faz com que o preço do ativo volte a subir. Tá? O mesmo acontece no caso da resistência, né? Se tiver um número de ordens de venda aqui considerável, como acontece aqui, essa ilustração de movimento, vamos fazer uma linha imaginária aqui, essa linha vermelha. Então vamos dizer que o preço veio caindo, tocou no suporte, rompeu esse suporte intermediário, bateu nessa resistência, tocou no suporte, rompeu aqui, bateu nessa resistência. E ó, lembra que eu falei para vocês que a gente deve ler o gráfico da direita para a esquerda? Por quê? Da direita para a esquerda a gente consegue identificar, no caso, o suporte, a resistência que virou suporte ou o suporte que virou resistência. Então, nessa ilustração aqui, é um conceito que vocês têm que ter na mente de vocês. Tá? Então, essa resistência, até ser rompida, ela era uma resistência. Depois do rompimento, ela se transformou num suporte. Tá? E por que a gente faz essa ilustração falando resistência intermediária, suporte intermediário? Tá vendo? Ó, esse suporte aqui é o mais forte, né? E essa resistência aqui no alto é a mais forte também, né? Que provavelmente são regiões de o que a gente chama de números de força, né? Que são regiões onde elas criaram uma memória, né, do valor, e esse valor ele ficou gravado aqui, ou no caso da memória, o que? São as ordens de venda que ainda ficaram aqui, porque muita gente, quando o preço do ativo cai, muita gente não realiza a venda, ele espera um movimento do gráfico, né, para não realizar a perda. Então às vezes compensa você ficar esperando uma reversão, né? Tanto é que quando o Bitcoin voltou a alcançar a região dos $20.000, uns meses atrás, foi quando vocês viram que ele bateu e demorou para fazer o rompimento, né? Aí pós rompimento fez o pullback e voltou a subir. Então, o suporte em si, o suporte mais forte, é o menor preço que o ativo atingiu, nesse caso aqui. Tá? Resistência, mais ou menos o que eu estava explicando antes, estão vendo que é o mesmo gráfico, né? Resistência é o nível mais alto que o preço no tempo que o ativo alcançou ao longo do time frame analisado, ou seja, foi o ponto no qual a força compradora conseguiu chegar e foram impedidos de continuar subindo devido à entrada de força. Tá? Então essa aqui é a resistência, né? Era uma resistência forte, por quê? Porque o ativo chegou nesse ponto de exaustão, então teve muita ordem de venda aqui, né? E a força compradora, à medida que foi subindo, ela foi se enfraquecendo, né? Então quando ela bateu aqui, ela formou essa resistência, tá? Aí vocês me perguntam, mas o que são essas resistências intermediárias, né? Essas resistências intermediárias são pontos de suporte e resistência também, mas são regiões em que o preço ele registrou menor força de resistência e menor força de suporte. Então, ele não é esse suporte primário aqui que segurou uma força de venda, vamos dizer que foi uma força de venda muito forte aqui, e formou esse mega suporte, né? Então, lembra que a gente falou, o mercado se move em tendências, essas tendências se movem em ondas, né? Então, o que caracteriza essas ondas no caso, são a posição, né, dessas resistências e desses suportes, né? Então, por isso que ele se movimenta em onda, porque apesar dele tocar nessa resistência, ele vai retrair, aí aqui ele vai tocar nesse suporte, vai iniciar um movimento de alta,
vai romper essa resistência, que após o rompimento ela se transforma no suporte. Então é esse movimento em que o preço do ativo ele vai rompendo, vai segurando, aqui não rompe, segurou, rompe na segunda ou na terceira, enfim, não existe uma regra em qual tempo ele vai ser rompido, né? Lógico, existem as probabilidades, né? Que a análise é o que? Você analisa o maior número de probabilidades e dentro dessas probabilidades você vai procurar as confluências, né? Nas suas análises. Então a gente falou de tendência, hoje estamos falando de suporte e resistência, depois vamos falar de médias móveis, Fibonacci, que vocês falaram da outra vez, né? Porque a gente vai confluir, na hora que você for fazer a análise, tudo isso que eu estou passando para vocês aqui, vocês vão juntar tudo numa análise só. E é o que vai te dar segurança para você fazer a sua entrada. Tá? Os suportes e resistências em tempos maiores, que nem eu falei para vocês um pouquinho antes, é o que a gente chama aqui de números de força. E eles são os níveis mais difíceis de serem rompidos, né? Por quê? Esses números de força, o que são? Eles são os suportes e resistências dos time frames maiores. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma resistência num gráfico diário ela é infinitamente muito mais forte do que uma resistência num gráfico de 15 minutos, do que uma resistência num gráfico de, 30 minutos, uma hora. Da mesma forma que uma resistência num gráfico de uma hora é mais forte que uma resistência num gráfico de 5, 10 minutos, entendeu? 1 minuto. Então, são as resistências e os suportes que fazem esses movimentos de ondulação, né? Que são a memória dos preços. Por que o que, Renan? Na questão que você fala que o do gráfico de 15 minutos, o suporte e resistência se torna mais forte do que o de 1 hora, de 4 horas. Não, você entendeu errado. O de 4 horas é mais forte que o de 1 hora, o de 1 hora é mais forte que o de 15 minutos. Ou eu na hora que falei aqui, falei errado, desculpa. Quanto maior o time frame, mais resistente é a resistência ou o suporte, entendeu? Ela é mais forte, mais difícil de ser rompida, entendeu? E o que acontece? Quando ela é rompida, ela herda toda a força anterior, ou seja, quando essa resistência aqui for rompida, vamos supor que é uma resistência que demorou muito tempo a ser rompida, que ela era uma resistência muito forte, essa aqui, no final 5, estou dando um exemplo, tá? Quando ela for rompida e for testada, e o ativo continuar a subir, isso significa o quê? Que essa resistência vai ter a mesma força, essa resistência quando ela se transformar em suporte, ela vai ter a mesma força de quando ela era resistência, entendeu? Então, que segurança que isso te dá? Por exemplo, se você pega um rompimento em resistência do diário, o ativo rompeu, testou, no outro dia começou a subir. Cara, tranquilamente você pode pôr o seu stop aqui, entendeu? Por quê? Porque foi uma resistência que demorou muito para ser rompida. Então, quando ela for testada novamente, ela vai demorar praticamente o mesmo tempo para ser rompida para baixo. Ou, dependendo da força do ativo, ela nem vai chegar a ser rompida. Esses intermediários, o que são? São os suportes e resistências dos tempos menores, né? Porque é onde o gráfico vai batendo. Então, sempre é importante a gente marcar o quê? Além da tendência, a gente marca os suportes e resistências dos tempos maiores, né? Para você operar sempre num tempo menor. Porque no tempo menor é onde você vai enxergar o movimento do gráfico. E quando você marca a resistência ou suporte do tempo maior, você sabe onde o ativo vai parar, entendeu? Ele nunca vai subir numa constante assim, a não ser que é um rompimento de topo histórico, né? Aí a gente usa os níveis de Fibonacci para mensurar os alvos, né? Então, mas isso aí quando a gente passar a Fibonacci, eu vou explicar para vocês como a gente faz isso, né? Mas para vocês entenderem isso, vocês precisam entender essa questão dos suportes e resistências.
Então, por exemplo, eu não sei, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quando a gente vai operar, vamos dizer assim, no Futures, na Binance ou no Forex, lá que eu mostrei para vocês aquele dia, dependendo da modalidade de operação que você faz, por exemplo, você vai fazer uma operação de day trade, você vai fazer uma operação, sei lá, no período da manhã e assim, a operação não é você que vai achar, você tem que esperar ela aparecer para você. Então, assim, fazer o trade, na verdade, é um jogo de paciência. Você tem que assistir o gráfico e você tem que esperar o gráfico te sinalizar o que ele vai fazer. A sua ação qual que é? Você tem que reagir ao gráfico e não você procurar entrada no gráfico, entendeu? Por isso que a gente precisa fazer essas marcações, né? Toda a análise você tem que fazer um tempinho antes, tá? Para estudar o preço do ativo. Você nunca pode pensar que puta, perdi a oportunidade do dia. Meu, o mercado dá oportunidade todo dia, entendeu? Então você perdeu uma aqui, amanhã você ganha outra. Então é que a gente vem com esse pensamento quando começa, né? Geralmente quando a gente não tem muita experiência. Então a gente quer começar a entrar em tudo, passou uma baita oportunidade, nem essa disparada do Bitcoin agora no final do ano. Cara, eu tava na praia, eu não tava nem aí, porque o pessoal fala, tem muita gente que fala, não, eu quero acumular Satoshi e eu quero ficar posicionado. Na modalidade que eu opero, no day trade, eu entro, faço meu ganho do dia e saio. O trade é isso, entendeu? Você faz o seu gain, você tem que ter a sua meta diária, né? Você tem que ter também uma perda diária que você tem que respeitar. Né? Depois em gerenciamento a gente vai falar disso. Tá? Você tem que respeitar a risca da sua perda, entendeu? Mas no caso pode acontecer de você num dia você não conseguir fazer uma operação porque o mercado não lhe deu uma chance, assim Isso como mesmo. você falou no gráfico, né? Não opera. Não. Você tem que ter uma coisa em mente também. Não operar também é operar, entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, o dia tá ruim, você vai ver o preço não tá andando, o mercado tá consolidado. Não opera. Eu não opero. Eu não faço nada. Porque para que você vai arriscar perder o que você tem? É melhor você ficar Principalmente quando eu estiver lateralizado, não é isso? Isso. Às vezes ele está em acumulação para distribuição, ou para. Quer dizer, está em consolidação, né? Dependendo de como está o movimento do ativo. Às vezes ele está entrando num período de distribuição. Distribuição é quando ele tem uma consolidação no topo e provavelmente ele vai iniciar um movimento de queda. Né? Mas é na análise que a gente identifica tudo isso. Então, assim, tem traders que operam, por incrível que pareça, tem gente que opera uma vez no mês, que ele fica o mês inteiro esperando a entrada perfeita, entendeu? E ele vai, faz a operação uma vez no mês e encerra. Quando chega no alvo dele, ele encerra. Então, não, eu quero fazer operação todo dia, o tempo todo. Não faça, cara. Não faça porque quanto mais operação você faz, mais você se sujeita ao risco de perder. Entendeu? Um trader bom não é aquele que faz muita operação, é o que faz o tiro certeiro, entendeu? Então você tem que ter em mente que, tem dia, eu já fiquei 2, 3 dias olhando e não fiz nada, porque o mercado não mostrou oportunidade, né? Lembra que eu falei para vocês na outra aula? A gente tem que operar sempre a favor da tendência. Se o mercado está lateralizado, você vai operar o quê? Não opera, porque você vai jogar dinheiro fora, entendeu? É isso que o mercado quer que você faça. Porque o que é o trade? O trade para você ganhar dinheiro eu tenho que perder, entendeu? É uma troca de valores, né? Então, você perdeu dinheiro numa operação, com certeza o dinheiro que você perdeu um outro trader ganhou, né? Dependendo do posicionamento, da análise que ele fez. Então, a gente tem que se operar o quê? Sempre a favor da tendência, né? E quando o mercado estiver em tendência, não lateralizado. Mercado lateralizado a gente não opera, porque é correr risco sem necessidade, entendeu?
e aí você vai na empolgação e você acaba diminuindo o seu capital, você perde dinheiro. Aí você vai tentar operar para recuperar, você vai lá e perde mais, entendeu? Então é um negócio que a gente não opera. Se não tiver tendência, se estiver lateralizado, você olha e sai. Porque provavelmente no segundo dia não tem, no terceiro dia provavelmente volta, né? Todo dia tem uma movimentação. O preço dos ativos, como que eles andam? Nada sobe eternamente. Então, ele sobe, desce, sobe. Tá vendo aqui? É uma ilustração, só para dar um exemplo. Aqui ele provavelmente atingiu um ponto de exaustão. Então, aqui provavelmente ele vai começar a cair. Se ele não perder essa resistência intermediária, ele começa a subir, aí ele bate. Aí ele testa aqui de novo. Então, aqui o mercado vai lateralizando assim, ele vai testando os suportes e resistências, é isso que determina a tendência ou a consolidação, né? Então ele vai consolidando até que uma hora ele vai romper para um lado, ou ele rompe para baixo ou rompe para cima, né? Ele vai romper para o lado que a força maior prevalecer. Vamos dizer aqui que aqui foi uma resistência de número de força, que é de um time frame maior, né? Vamos dizer que ele não conseguiu romper, provavelmente ele vai iniciar um movimento de queda. Aí aqui acontece o que? Quando ele perde esse topo aqui, então a gente vai esperar o que? Um reteste nessa resistência que vai virar nesse suporte que vai virar uma resistência, né? Porque quando ele bater aqui vai ser um suporte. Quando ele romper, testar a resistência e começar a cair de novo, então aqui é uma reversão de tendência. Aí você vai operar vendido, você vai operar a favor da venda, né? Porque a tendência maior vai ser uma tendência de venda, tá? Olha lá que eu já estava falando para você. Quando a resistência se transforma em suporte. Quando uma resistência é rompida, o preço do ativo corrige até o nível do rompimento. E depois continua o movimento de tendência de alta. Significa que a resistência naquele determinado ponto se transformou em suporte, herdando toda a força que a resistência que havia naquela região se transforma em um suporte com a mesma força, né? Então, aqui a gente ilustrou o que? O movimento de pullback, né? Então é aquele mesmo gráfico, só que com essa ilustração extra. Então, o movimento, o preço veio caindo, né? Lembra da LTB que eu falei para vocês? Vamos dizer aqui que aqui nessa ilustração tem uma LTB aqui. Então, o ativo veio e rompeu ela. Então ele fez um movimento de fundo, isso aqui, eu fiz o movimento do pivô, que é o movimento pivô, fundo, topo, fundo ascendente. Fundo, topo, fundo ascendente, né? Ele vai testando no gráfico, rompe, testa, rompe. Lembra que eu falei do rompimento de que era da força? Quando ele fez esse rompimento aqui, ele fez o teste e disparou. Então, aqui um rompimento de tendência de alta, quando rompe uma resistência de um time frame grande, vamos supor que se fosse uma resistência de um diário, aqui é uma entrada, entendeu? Uma entrada em cima do suporte. Por que chama pivô? Cara, boa pergunta, não sei não. Eu sei que eu aprendi que chama pivô, né? Acho que esse movimento é um movimento de pivô. O pessoal fala, né? Nunca parei para perguntar por que chama pivô. O movimento do pivô é o que? É o fundo, o topo e o fundo ascendente, né? O fundo tem que ser sempre maior que o fundo anterior. Tá vendo que ele está sempre maior, mais alto? Esse está mais alto, esse aqui também. Agora, por que do pivô? Vou dar uma pesquisada. Por que chama pivô? Porque essa daí eu também nunca parei para pensar nisso, tá? Então, aqui ele tocou e foi embora, né? Então, é importante você marcar sempre essas resistências e esses suportes, né? Por quê? É aqui onde você vai enxergar aonde o preço vai parar, para cima ou para baixo, tá? No eixo preço-tempo, né? Vamos lá. Aqui, o suporte é a mesma coisa, só que ao contrário. Quando o suporte se transforma em resistência. Quando o suporte é rompido, fala, Marcelão. Marcelo, pessoal, pera aí que o Marcelo tá entrando aí. Cadê ele? Tá no chat? Opa! Tá sem microfone aí?
Bom, vamos lá, vou continuar. Marcelão, então, eu tava falando pro pessoal aqui, a gente está tendo uma aulinha de suporte e resistência hoje. Então, onde a gente parou? Então, quando a resistência e o suporte forem, quanto maior o time frame da resistência e do suporte, isso subiu a tela. Pera aí, pessoal, travou aqui. O que foi? Será que o Marcelo entrou já com vírus aí, hein, Pedro? Ah, já derrubou nós aqui, rapaz. Pô. Pera aí, vamos ver. Ih, rapaz, travou tudo aqui agora, hein? Eita. Vocês estão me ouvindo aí? Ah, voltou. Vamos lá, vamos para a tela do gráfico agora. Estão ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo aí? Não. Beleza, vamos lá. Tô, Marcelo, Sim. tô gravando. Puxei um gravador novo aí, vamos ver se ele grava, né? Aí depois você assiste. Bom, vamos lá. Vamos. Fazer umas marcações aqui. Deixa eu só. Deu um estouro hoje. Deixar a tela limpa. Vamos lá. Ó, vou fazer. Lembra, pessoal, que eu falei naquele dia, no primeiro dia? A gente não lê o gráfico de trás para frente, da direita para a esquerda.
Escuta essa aí, Marcelão. Gráfico a gente lê da direita para a esquerda. Para de olhar da esquerda para a direita. Tem que começar a acostumar a fazer assim. Então, ó, por quê? É da direita para a esquerda que a gente faz as marcações. Ó. Por quê? O gráfico, a gente tem que entender o presente. Para a gente entender o presente, a gente tem que olhar para o passado para poder projetar o futuro. Entendeu? Então, vamos lá. Ó, aqui é uma linha onde eu marcaria uma resistência que, quando foi rompida, se transformou em suporte. Olha aqui quanto tempo que ela demorou para ser rompida. Estão vendo aqui, ó? Vamos olhar lá para trás. Então, no diário aqui, hein? Deixa eu posicionar ela melhor. Olha lá, gente, estou olhando da direita para a esquerda, olha aqui. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. Então, ó, da direita para a esquerda, o que eu vou procurar? Confluências. Lembra da confluência que eu falei? Então, ó, aqui ela foi um suporte, confluiu com uma resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui. Não, aqui suporte, resistência, 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 resistência. Aí, o que a ADA fez? A moeda. Aqui é em gráfico diário, tá? Então, ó quantos dias aqui. Aqui foi em julho de 2020, dia 2 de julho. Exatos 7, 8 meses, mais ou menos. Então, quando ela fez o rompimento, ela chegou no topo. É um ponto de exaustão. Corrigiu, tá? Vamos ver aqui, ó, reversão de tendência, que a gente viu na outra aula, tendência, certo? Olha a confluência da tendência. Estão reparando? Espera um pouquinho. Outra coisa, LTB e LTA também são suportes e resistências, tá? Então, ó, lembra que a gente falou? Toda tendência é predominante até ser substituída pela tendência oposta. Então, vamos olhar da direita para a esquerda, certo? A gente está vendo o que? Um movimento de alta. De onde veio esse movimento de alta? Aqui, de um movimento de baixa de correção. Então, o ativo foi caindo, rompeu esse suporte que virou resistência. Olha lá. Aí ele, coincidentemente, quando ele rompeu essa LTB, ele bateu essa resistência que um dia foi suporte, tá? Então ela rompeu, mas ó, ela rompeu a tendência, mas ela não conseguiu romper o que? A resistência. Então, o que o gráfico aqui? Ele ficou consolidado, ó, consolidou, tocou, caiu. Caiu, tocou na linha de tendência de baixa do outro lado. Isso a gente vai falar também. Né? Eu vou ensinar um jeito para vocês traçarem LTB e LTA, porque nas LTBs e nas LTAs existem as linhas de retorno, que é o canal em que o ativo ele se movimenta. Ele sempre se movimenta dentro de um canal, nesses movimentos. Né? Vou até traçar agora para ficar mais fácil. Ó, tem a ferramentinha aqui no TradingView, ó, canal paralelo. Então, ó, vamos ver a confluência aqui. Vamos traçar aqui. Ó, até aqui é o ponto do rompimento, tá? Olha lá. Tá vendo? Ó, ele respeitou aqui, ó. Ó como conflui a linha. Então, a LTB ela sempre fica em cima. A parte de baixo é a linha de retorno. O que é a linha de retorno? É onde o ativo ele vai atuar como se fosse um suporte desse canal.
Então sempre que você for traçar LTB, LTA, traça em canal. Porque aí você vê se ele está respeitando o canal. Se ele rompe o canal, provavelmente ele vai continuar o movimento de baixo. Né? Aqui aconteceu o contrário, que ele rompeu para cima, só que logo que ele rompeu aqui, ele encontrou a resistência, bateu na resistência e ele consolidou. Ó, aqui o mercado está consolidado. Ó, aqui é um outro canal, só que é um canal lateral aqui, da lateralização. Olha lá, o mercado está lateral. Olha lá. Olha lá, só coloquei a linha. Olha onde ele bateu aqui. Estão vendo aqui? Aqui era a resistência, rompeu. Ele subiu, que aqui é uma outra tendência. Foi substituída pela tendência de queda, ele caiu, ó, ele fez um canal lateral, ó, ele está batendo, ó, desce, sobe, desce, sobe. Poxa, mas aqui é um espaço grande. Por que é um espaço grande aqui? Eu volto para o slide que a gente falou. São suportes e resistências de time frames maiores. Então, esses são suportes e resistências mais importantes. Não que os outros não sejam importantes, mas esses são os importantes para você marcar. Porque ó, quando ocorreu o rompimento aqui, ele deu uma pequena consolidada aqui, e nesse último toque aqui, olha o que aconteceu. Ah, mas onde você entraria aqui? Eu provavelmente entraria no rompimento desse topo, ó, porque aqui ó, ele bateu 1, 2, 3, aqui é uma outra resistência. Provavelmente de um tempo menor. Porque ó, ela foi rompida mais rápido que essa daqui. Olha essa aqui, quanto tempo ela demorou para ser rompida? Entendeu? Deixa eu pôr a linha do tempo aqui, vamos ver. Ó, do primeiro toque, ela demorou exatos 115 dias para ser rompida. Depois que ela foi rompida, ela fez um outro canalzinho aqui, até iniciar a tendência. Né? Por isso que eu falo, a gente tem que observar. Né? Assim, analisar o gráfico parado é diferente do dia a dia, né? Mas eu preciso que vocês entendam essa teoria para que vocês possam saber o que fazer na hora da operação. Então, ali foram 115 dias, aqui foram 17. Né? Olha lá, 17 dias. O que isso significa? Que aqui se tornou um suporte forte e aqui uma resistência não tão forte. Então foi uma resistência que demorou 17 dias para ser rompida. Provavelmente deve ser uma resistência de um tempo de H1 ou H2. Mas depois que rompeu, ó, aqui é a região de compra. Né? Ou aqui você poderia ter comprado também, mas por exemplo, o preço ia parar aqui. Ah, mas como a gente sabe que o preço ia parar aí? Porque a gente lembra que eu falei, a gente tem que olhar para trás. Né? Então vamos olhar para trás, deixa eu pôr no semanal. Para ver o que tem lá atrás. Lá, gráfico semanal. No gráfico semanal, o suporte e a resistência é infinitamente mais forte. Olha lá, o que impediu? Provavelmente, ó, foi essa região aqui, ó. Ó como conflui. Eu nem marquei aqui. Ó. A gente estava, o gráfico semanal, a gente estava analisando aqui, ó, nessa região. Olha a confluência. Aquela linha que eu tracei em cima. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Praticamente 10 semanas de suporte. Aí subiu, desceu. Aí, ó, como essa queda foi forte, ela rompeu essa... Deixa eu aumentar a tela aqui. Ela rompeu esse suporte e parou nesse daqui. Outro sinal que o suporte ou a resistência é muito forte. Quando ele segura uma queda brusca. Então quando você vê candles seguidos caindo, ó, aqui é uma queda brusca. Só que parou nessa região e começou a corrigir. E bateu de novo e subiu. Bateu de novo e subiu. O que a gente vai marcar aqui? Você já deixa essa marcação, é uma marcação que você tem que sempre deixar. Por quê? Aqui você vai saber que é um ponto forte de suporte. Né? Então,
Quando ele voltar a cair lá na frente, caso ele volte a cair, porque provavelmente não, porque ele rompeu esse topo aqui. Né? Ele rompeu e foi embora. Mas caso ele volte a cair, rompa esse topo aqui, que aqui é uma outra resistência que foi rompida e se transformou em suporte. Caso ele rompa e caia, essa aqui a gente já sabe que vai romper rápido, porque ela foi rompida muito rápido, em 17 dias. Mas essa aqui de baixo a gente sabe que vai ser mais demorado para ela ser rompida. E foi uma região que demorou 115 dias para ser rompida. Então o preço provavelmente vai parar aqui, você já tem um alvo aqui, entendeu? Então, quer dizer, você tem um alvo aqui também, mas aqui é uma, de certa forma, não vou dizer uma certeza porque nada é 100% em trade, né? Mas é uma região que você tem uma confluência que provavelmente é um lugar que o preço vai parar. Então você fala, pô, será que eu ponho o alvo aqui ou aqui? Você põe aqui. Você já sabe que é um ponto forte, né? Eu vou pintar de vermelho aqui. Porque eu vou... Os pontos fortes de suporte e resistência eu pinto de cores mais vibrantes, assim. Porque aí você bate o olho e você já sabe, entendeu? Então, vamos voltar aqui vamos para uma hora. Olha lá numa hora. Então, ó, o indicador aqui já está indicando perda de volume. Depois eu vou ensinar os indicadores para vocês também. Então, o que ele vai fazer aqui? Se ele confirmar essa perda, ele provavelmente vai cair aqui, vai testar aqui, aí vai subir, vai testar essa região, porque ó, aqui você tem uma resistência. Tá vendo? Eu preciso que vocês façam as marcações porque vocês irem treinando, ó, só bater o olho você já vê. Né? Você não precisa ficar marcando a linha toda hora, você só marca os principais. E como que eu sei isso? Porque eu estou olhando da direita para a esquerda. Lembra que eu falei para vocês? Da direita para a esquerda. Então provavelmente ele vai testar aqui, aí vai cair, vai romper, vai fazer o teste aqui que é o pullback. Se não romper e vou continuar a subir, se ele fizer um candle para baixo, aí ele vai fazer um novo movimento de queda, vai parar aqui, vai subir, provavelmente até aqui, porque ó, tô olhando da direita para a esquerda, ó, aqui tem uma resistência que um dia foi um suporte, aqui embaixo, ó. Pera aí. Aqui, tá vendo? Então ó, o preço vai testar aqui, pode ser que lateralize, pode ser que ele rompa, mas aqui a gente sabe o que? Que eu marquei com uma cor diferente. Aqui é provavelmente onde ele vai parar e que dificilmente ele vai romper de uma vez, né? Dificilmente ele vai romper com uma força, a não ser que seja uma força muito grande vendedora, né? Porque no trade isso pode acontecer. Mas a probabilidade maior é o quê? É que ele pare aqui e lateralize aqui. E vai indo, depois sobe, testa aqui, desce e assim por diante. E é assim que a gente vai mensurando e vai avaliando os pontos de compra e venda, de suporte e resistência, né? Onde a gente vai se posicionar. Tá? Bom, deixa eu ver aqui mais aqui. Deixa eu apagar. Vocês têm alguma pergunta aí? Por enquanto ainda não. Estão entendendo? Tá difícil? Como é que tá? Tem o Marcelão. Cadê a borracha? Aqui. Vou tirar o aplicativo. E aí, pessoal, vocês entenderam aí? O que vocês acharam? Tá fácil? Tá difícil? Vamos começar a marcar em time frame maior?
Você explicando, falando, fica tudo de boa, né? Quer ver na hora de operar que o bicho pega. Não, na hora de operar, ó, você vai fazer assim, ó. Uma coisa que vocês têm que ter em mente. Sempre quem determina a tendência, lembra que a gente falou de tendência? Você sempre tem que saber a tendência macro. O que é a tendência macro? A maior, certo? Então a gente sempre identifica a primeira tendência semanal. Então, vamos lá, resetar o gráfico. Ó, o que a gente vê aqui? É um gráfico semanal, tá? Então cada candle desse representa uma semana, certo? Ó, cada um desses é uma semana. Então, ó, ele ficou de 12 de agosto, não, ele caiu, ó, segurou aqui. Ele ficou de 5 de agosto de 2019 até 1 de junho de 2020, não, aqui, vamos dizer aqui, 18 de maio de 2020, consolidado, ficou só acumulando. Tá? Então você sempre vai primeiro no semanal, olha como é que está o acumulado. Tá? Aí, quando ele começou a movimentar, o que é esse acumulado aqui? Ele está acumulando posição de compra. Então ele está acumulando. Uma hora ele vai disparar, porque aqui estão executando venda e o pessoal está comprando, né? Às vezes o pessoal que se posiciona, né? Então o pessoal vai comprando, acreditando no projeto da ADA, porque cada ativo é um projeto, né? Então, ele vai consolidando aqui. Em determinado dia, ó, ele fez um sinal de compra aqui. Então, olhando, ó, eu estou olhando da direita para a esquerda. Ó, o que eu estou vendo aqui? Ó, o pontilhado. Se ele acumulou tanto tempo nessa região, aqui a gente tem um suporte semanal. Então, pega a linha, coloca. Vamos pintar ela de roxo. Então, o que eu sei aqui? Esse aqui é um baita no suporte forte, tá? Então vamos lá. Aí o que ele fez? Ele começou um movimento de tendência de alta, né? Então ele veio uma acumulação, aí ele fez o que? Um pivô. Vou mostrar hoje aqui, ó, como é que a gente traça a Fibonacci de projeção. Tá? Aqui é uma projeção no semanal, tá? É uma tendência macro. Então, por exemplo, os pontos de Fibonacci que forem aparecer aí para você, não vão ser atingidos de uma vez. Eles vão demorar semanas para serem atingidos. Entendeu? Então, vamos lá. Extensão de Fibonacci. Lembra do pivô? Então, ó, depois desse movimento de acumulação, ele criou o primeiro pivô aqui. Então, ó, fundo, topo, fundo ascendente, sempre o último fundo mais alto, tá? Vamos dar um zoom aqui. Aliás, não, o pivô é esse aqui, ó. O primeiro movimento de alta começou aqui. É que estava pequenininho, eu tracei errado. Vamos corrigir. Aqui que ele disse para mim, ó, eu vou começar a subir. Porque ele fez um fundo, um topo e um fundo ascendente. Tá? Onde seria a compra? A compra segura no rompimento do pivô, do topo do pivô, da cabeça do pivô aqui. Que coincidentemente, se você for ver aqui, olha lá as confluências, tá? É uma resistência. Olha lá. Lembra da direita para a esquerda? Ó? Eu não tracei o pivô aqui. Onde o preço bateu? Aqui, ó, na consolidação o preço bateu aqui e caiu. E olha para trás. Logo na abertura da ADA, quando a ADA foi lançada, foi aonde o preço, ele abriu, ele caiu, segurou aqui e voltou. Ó a força que ele voltou a subir. Então a força contrária, no caso aqui é o que? Quando ele testou esse suporte e ele fez esse candle gigante, isso indica o quê? Que aqui é um suporte muito forte. Outro sinal do suporte muito forte. O período de acumulação foi dentro desse canal de lateralização. Ele está lateralizado. E ó, quando ele rompeu, o que aconteceu? Lembra que eu falei para vocês?
o suporte e a resistência, quanto mais forte, quanto maior o time frame, né, no caso aqui a gente está no semanal, mais forte ele é. Quando ele rompeu, aqui ó, ele foi embora, subiu, até parar aqui. Que coincidentemente, olha lá, olhando da direita para a esquerda, olha lá. Vou pôr a linha aqui, ó, nem estou olhando para a esquerda. Olha a região que ele está aqui. Está bem próximo desse pavio. Tá? A gente marca em linha, mas na verdade suportes e resistências, eles são regiões de preço. Tá? Então, deixa eu pegar a figura aqui. Aqui em linha é mais fácil de você marcar. Mas você tem que interpretar dessa forma. Tem muita gente que marca essa figura de retângulo. Né? Porque aqui ó, é a região em que o preço foi testado. Né? Então ó, ele testou aqui, só que ele testou aqui. Então aqui é o que? É uma região de briga de preço. Né? Dentro do quadradinho amarelo. Então é uma região onde você tem que esperar ela ser rompida para você fazer uma entrada. Ó. Coincidentemente, ó, tá bem na abertura do candle aqui. Coincidentemente não, né? É da análise da região. Então, ó. Olha lá, o preço testou aqui, rompeu aqui, ó. Fez um padrão de equilíbrio aqui, quando ele iniciou um movimento de queda. Então aqui é uma região de difícil rompimento, que foi rompida. Né? Então o que esse ativo vai fazer provavelmente? Depois, se vocês quiserem, vocês façam essas marcações de vocês e acompanhem o gráfico, para vocês irem entendendo como o gráfico funciona. E ele provavelmente vai entrar no movimento de correção, ó, porque ele já está confundindo aqui, ó, nessa região. Então, ó, ele está batendo aqui é um suporte que quando foi rompido virou resistência. Ó, ele vai testar aqui. Se não romper aqui, ele vai começar a cair. E aí ele vai começar a testar aqui. Aí se ele não romper essa região, ele volta a subir. Né? Então mas o que ele vai fazer? Eu não sei, a gente tem que acompanhar. Né? Tem que ir avaliando o movimento do ativo, entendeu? Então, no dia a dia que você vai avaliando. Então, Pedro, no caso você só decide quando tem um rompimento, aí você decide se vai entrar comprado ou entrar vendido? Isso mesmo. Você vai, onde você decide o quê? Para que lado você vai. Então, por exemplo, aqui, ó, onde ele está agora. Boa pergunta. Eu vou usar essa imagem aqui porque fica mais fácil. Não fica muita ilustração aí. É lógico, aqui a gente está avaliando só suporte e resistência. Tem outros fatores que eu vou explicar para vocês. Lembra que eu falei para vocês? É uma confluência de fatores. A gente vai ver média móvel, vai ver o ponto de FIBO, tudo isso aí, para que você tenha determinado não, você vai identificar a melhor confluência para te dar mais segurança na tua entrada. Tá? Então, vamos pegar aqui. Aqui, ó, ele está batendo aqui. Tá vendo aqui? A gente está no gráfico semanal. Então, olha, ele veio 2 semanas de alta. Foi na segunda semana que ele confirmou o rompimento. Como que eu sei disso? Porque ó, nessa semana aqui, ele rompeu. Aí chegou nesse limite aqui, ele rompeu esse topo. Só que a confirmação desse rompimento veio nesse candle aqui, que ó, ele desceu e aí ele subiu. Olha o tamanho da sombra aqui embaixo. O que é essa sombra? A força compradora empurrou tudo para cima. Tá? Então, ó, se você for ver um gráfico, se for um gráfico mensal, um emenda no outro aqui. Ó, é um gráfico só. Tá vendo? Depois a gente vai falar disso também. Como você interpreta os candles quando dois candles representam um candle só. O blended candles, né? Então, aqui é um gráfico mensal, ó. Esse gráfico mensal é o movimento de um mês. Ele está no meio aqui, ó. Ele veio desse mês de alta, abriu nesse segundo mês de alta e agora ele está testando aqui esse suporte, essa resistência que um dia foi suporte. Aqui ela foi suporte, agora ela é resistência, está sendo testada. Como é um primeiro teste, provavelmente ele vai iniciar um movimento de queda.
Então, se você for operar no Futures, você já sabe que provavelmente a próxima semana, tá vendo? Ó que importante isso. Se confirmar no próximo candle semanal um movimento de baixa, provavelmente ele vai entrar numa onda de correção. Então vai ser um candle de correção que vai começar aqui, tá? Então a gente já sabe que a próxima semana, provavelmente, ao que tudo indica, caso não rompa essa região, vai ser uma semana de queda. Então você já sabe que a maior probabilidade de você operar esse ativo é na venda, caso ele não rompa essa região. Entendeu? No diário também? O diário também aqui, ó. Lembra que eu falei? Quanto maior o time frame, mais difícil é o suporte ou a resistência de ser rompida. Então ele está batendo aqui. Eu não sei se vai romper, então você tem que acompanhar. Né? Quando você vê que deu uma reversão, aí você vai operar vendido aqui. Mas você já sabe onde ele vai parar, porque ele vai testar esse topo. Então eu já sei que provavelmente, caso se confirme isso, ele vai testar aqui, ó. Cadê? Nossa, meu irmão atrapalha essas ferramentas. Deve estar a ferramenta. Cadê o... Não posso certo. Você prefere operar Forex, Pedro? Cara, pra mim tudo faz. Assim, não é tudo faz. Eu gosto de operar os dois, sabe? É que cada um é de um jeito. Então, cada um tem uma particularidade. O Forex tem um horário bom para operar. Enfim, depende. Tudo depende, entendeu? Depende do que... Você tem que buscar o que mais você se identifica, né? Então, ó, ele provavelmente vai vir aqui. Aí aqui o que? Eu farei se ele confirmar que vai iniciar um movimento de queda, eu entraria vendido aqui e sairia aqui. Porque o trade, por exemplo, você fala assim, mas será que ele não vai buscar lá o 618 da FIBO? Pode ser que venha, mas o fato de você ficar posicionado, às vezes pode ser arriscado. Então você vai pegando os movimentos, entendeu? Então, por exemplo, eu pegaria aqui e sairia aqui. Estou dando um exemplo, tá? Porque eu sei por que eu sairia aqui. Porque eu sei que aqui é um suporte forte. Porque um dia ele foi uma resistência forte. Entendeu? Então, ó, ele bateu, aí rompeu, testou e foi embora. Então, eu encerraria a operação aqui. Entendeu? A gente está num tempo semanal, vamos pro diário. Então o que acontece? Se for uma resistência no diário, é uma resistência forte também, mas não é tão forte quanto uma semanal. Né? Se for uma em 2 horas, ó como elas vão aparecendo. Tá vendo? Eu joguei em 2 horas. Então a gente vai pegar aqui a linha. Ó, já estou vendo ela aqui. Vou pintar de azul quando for 2 horas. Esse azul clarinho aqui. Então eu sei que aqui tem um suportezinho aqui, né? Um suporte de 2 horas em relação ao semanal e um diário é fraco, mas em relação ao gráfico de 15 minutos de 5 ele é forte. Então, por exemplo, se você vai operar no Futures, eu deixaria marcado aqui, jogar para 15 minutos. Ó, se confirmar, se ele perder esse topinho aqui, que é um topinho de 15 minutos, estão vendo? Aqui é um suportezinho de 15 minutos. Quando ele perder, eu sei que ele vai parar aqui no azul. Entendeu? Por que eu sei que ele vai parar aqui? Porque aqui é um suporte de H1. É um suporte mais forte que um suporte de 15 minutos, que esse aqui. Esse aqui é um de 15 minutos. Ó. A gente está no gráfico de 15. Pintar esse de laranja, sei lá. Então eu sei que ele vai testar aqui, vai tocar 1, 2, 3 e vai parar aqui. Mas e se romper? Se romper, rompeu. O meu alvo é aqui. Então eu pararia aqui, entendeu? Rompeu. Ele vai fazer o teste aqui de novo.
Testou, continua a descer, eu entro vendido aqui de novo. Eu sei que ele vai parar aqui. Por que eu sei? Porque eu já marquei que aqui é um suporte no semanal. Entendeu? Então é um suporte bem difícil de ser rompido. Né? Que um dia foi uma resistência difícil de ser rompida. Ó, olha para trás, lembra? Da direita para a esquerda. Então, isso aqui no caso, é o price action puro. Tá? Análise gráfica clássica. Então, você não tem indicador, não usa média móvel, você só olha o suporte e resistência. Tem gente que opera assim. Entendeu? Tem gente que só marca suporte e resistência e opera. Então, tem gente que gosta de usar indicador. Eu gosto de usar indicador. Indicador, para que serve o indicador? O indicador não é para você fazer entrada, ele é para confirmar o que você está... para confirmar a sua análise. Né? Então, a gente usa o indicador para confirmar a nossa análise. Mas você nunca usa o indicador para fazer uma entrada. Entendeu? Então, você analisou o gráfico, tá tudo tendendo para queda. Ó, aqui esse indicador aqui, o ABV, ele é um indicador que indica o volume de compra, né? Porque ele mostra o quê? Ele mostra quando você tem uma falsa tendência. Então, às vezes o gráfico está mostrando uma tendência forte. Esse indicador aqui ele vai mostrar o quê? Se ele aponta para baixo o gráfico subindo, ele está te mostrando que é uma armadilha, entendeu? Então você vai... olha lá, ele está perdendo, ó. Ele provavelmente vai me testar aqui. Então vamos jogar no 5 minutos. Você consegue operar só marcando linha, dá para operar. Né? Só que aí você tem que conhecer padrões de Cannon também, a gente vai falar de padrões de Cannon também. É que é muita teoria, né? Então a gente tem que... É importante, se vocês não têm horário durante a semana, se puder no fim de semana, tirar 1, 2 horas, fica fazendo marcação, treina. Né? A marcação que eu falei para vocês aqui, o posicionamento, deixa eu tirar essas linhas de Fibonacci aqui. Fica mais limpo o gráfico. Então as marcações, como você marca? Você vai buscar o que? A confluência de topo e fundo. Né? Então você vai olhar, eu tenho um fundo aqui, que um dia foi um topo aqui. E aí você ajusta. Ó. Onde bateu mais é o ponto que você tem que colocar. Porque é onde foram feitos os testes de rompimento mais vezes. Entendeu? Porque aqui está cheio de suporte de resistência menor. Tem um monte. Só que os mais relevantes, que eu falei para vocês, são diário, semanal. Então, se você vai operar no Futures, o pessoal opera o que muito? Marcação em 15 minutos, opera em 5. Né? E 3 minutos, 2 minutos. É para você ver o que está movimentando dentro do candle. Né? Aqui, aqui você enxerga os candles, o que eles movimentam. Né? Então, nunca opera nesses tempos, 1, 2, 3 minutos. Até agora no começo, porque é muito mais arriscado. Né? Quando você vai fazer a operação curtinha, faz as marcações de 15 e opera em 5. Tá? E aí vocês vão testando. Eu já fiz a marcação, eu sei que no de 15 minutos a gente está no de 5, né? Então, que horas são agora? São 10 e 15. Então, ele vai abrir um novo candle em 15 minutos. Quando bater as 10 e 15. Ele está perdendo esse topo. O indicador indica a queda de volume aqui. Vamos ver o ADX. Esse indicador aqui ele está indicando que a tendência está caindo. Ficou vermelho aqui. Então, ele provavelmente vai cair para testar aqui. Quando fizer o teste aqui, provavelmente, se na tendência maior ele estiver em queda, isso também. Quanto maior o tempo, mais segura a confirmação. Isso aí, Marcelo. Só que também, quanto maior o tempo, mais segura é a tendência também. Então, em 15 minutos está parecendo que vai subir. Mas se você olha em 30, está parecendo que vai cair. Tá vendo? Então, provavelmente vai cair. A probabilidade maior é que caia. Porque também, quanto maior o time frame que tiver a tendência, mais forte é a tendência. Tá? Então, quando a gente fala, eu falei da tendência macro no semanal. Tendência macro no semanal é para a gente identificar o quê?
que provavelmente durante a semana o ativo vai subir, né? Se for uma tendência de alta. Só que dentro dessa subida, o preço ele tem a variação dentro do movimento, né? Então o preço, ele sobe, desce, aqui são time frames menores, né? Ele rompeu aqui, subiu, desceu. Então eu sei o quê? Que ele está na macro tendência, ele está em alta, até que ele perca a tendência. Lembra do começo? Toda tendência substituída pela tendência oposta com maior força. Então, se ele perde essa tendência de alta, ele vai iniciar um movimento de queda, né? E às vezes ele pode canalizar aqui no gráfico semanal, ficar lateralizado. Olha lá, ele está caindo, tá vendo? Ele bateu nessa região, nem eu falei para vocês, não conseguiu romper, está caindo. Então ele vai vir testar esse fundo que um dia foi no topo aqui, Vai testar esse suporte de M15, de 15 minutos, que um dia foi uma resistência. Provavelmente é o movimento que ele vai fazer. Então a gente vai observando, né? Aqui, de certa forma, seria uma entrada, né? Aí você coloca como você coloca o stop. Sempre um candle. Porque quanto mais você minimiza o seu risco, menos dinheiro você perde, né? Então, ele está testando, está variando, tem um suportezinho aqui. Então, o preço vai e volta, vai e volta. É nesse movimento que você tem que observar, né? Então, olha lá, ele está fazendo um padrãozinho de homem enforcado aqui no candle. Ele está meio que num topinho aqui. Então, provavelmente, ele vai iniciar um movimento de queda, né? Então, você tem que acompanhar, né? Agora que vocês estão começando do zero, acompanha mais do que opera. Não opera que você vai perder dinheiro, é bobeira, entendeu? A gente se empolga, às vezes quer ganhar logo, mas é um trabalho, né? Então, agora a gente vai falar disso, depois vamos falar de outros temas, que nem eu falei para você, a gente vai juntar tudo e fazer uma análise só. Então você vai analisar, você vai olhar lá a média móvel. Vou uma média móvel aqui, tá? Então você vai analisar a média móvel e na média móvel vai confluir com um ponto de suporte ou resistência. Olha lá, a média móvel está virando. Então, e ela vai bater bem em cima da média de 144, né? Que é uma média forte, é uma média móvel difícil de ser rompida. E coincidentemente ela está junto desse suporte, né? Então provavelmente o candle vai bater aqui e vai voltar a subir. Ele vai cair, mas ele vai bater e vai voltar a subir. Entendeu? Então é isso que a gente tem que... a gente vai aprender aos poucos e depois a gente vai juntar tudo para analisar. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Agora tá fácil, né? Depois quando a gente começa a marcar o gráfico é que fica difícil. Marcar o quê? Quando começa a marcar o gráfico. Mas aí tem que treinar, tudo é treino, né? Então se você não treinar, você nunca vai enxergar, né? Você vê, treinar, eu lembro que eu falei pra vocês, tem que pensar, né? Põe um papel na frente do computador, ler o gráfico da direita para a esquerda, entendeu? Fica mais fácil de você achar esses pontos, né? Marca sempre de começo, identifica a tendência nos tempos maiores, depois marca suporte e resistência. É assim que faz a análise. O cara não chega lá e analisa em 2 minutos, entendeu? Todo mundo, você tem que fazer tempo de tela, isso mesmo. Tempo de tela é relevante, né? Quanto mais tempo de tela, né, maior a sua capacidade de identificar. Então, eu falei para vocês, eu olho o suporte de resistência e ele está na linha já, né? No começo eu não via nada, para mim era um monte de barrinha, né? Eu chamava de... Falava, o que é essas barrinhas aí? Eu nem falava candle, cara. Então, no começo você não sabe, mas, tem que estudar, tem que correr atrás, né? Então, não dá durante a semana, tenta um tempinho no fim de semana, né? Para você acertar vai depender da sua dedicação, entendeu? Eu quero tirar um extra lá do trabalho, porque minha renda lá não é tão relevante assim. Estou dando um exemplo, tá?
Então, você estuda, conhece muita gente que faz isso, né? Trabalha, faz operação na madrugada, né? Que é quando movimenta mais o mercado de cripto. E o cara vai, faz a entrada dele, e eu estava falando para eles, Marcelo, antes de você entrar. Às vezes o mercado está consolidado, está lateralizado, não opera. É melhor você ficar com dinheiro na conta do que ficar sem dinheiro, entendeu? Se o mercado não tiver em tendência, não opera. Você tem que operar sempre a favor da tendência, tá? Então é isso aí, pessoal. Vocês têm mais alguma dúvida aí, qualquer coisa? No caso, se eu quiser compartilhar uma tela contigo aí, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que você tem que pedir para apresentar aí, não é? Vê aí se aparece. Apresentar. Mais opções. Deixa eu ver. Não tô achando não. Peraí, deixa eu interromper o meu. Aí você tenta compartilhar. E aí, você consegue compartilhar aí? Agora não. Vê se aparece para apresentar. Vou apresentar agora. Terminei. Eu vou aprender a fazer o compartilhamento da tela, aí depois eu mando para você. Okay? Não, tá bom. Sem problema. Sabe o que você faz? Esse Google Meet é rapidinho. Você abre no Google, digita Meet, e aí você põe iniciar reunião. Aí ele compartilha a tela. No caso de outra aba aberta, não é isso? Hã? No caso de outra aba aberta, né? Isso. Bom, pessoal, vou finalizando aqui e... Bom, aí você abre a tela aí pra mim e aí a gente